Olá, aluno! Sou o professor Djalma. Nesse tópico, nós vamos trabalhar o conceito de intervalo de confiança. Bom, você já percebeu que muitas pessoas, quando elas falam de estatística, a primeira coisa que vem na cabeça delas é pesquisa de intenção de voto. Porque é muito comum, né, nos jornais, é muito comum no período eleitoral fazerem essas pesquisas, divulgarem, e elas têm todo um rigor estatístico. Então, quando as pessoas falam, é muito comum vir à cabeça delas esse tipo de pesquisa, né? Mas, claro, nós conhecemos outros modelos de pesquisa que envolvem lançamento de produto, que envolvem políticas, que envolvem relações de consumo, que envolvem questões de saúde e tudo mais. Mas você já se perguntou por que as pessoas muitas vezes não confiam muito nessas pesquisas? Uma vez, um amigo meu disse assim: eu não confio nessas pesquisas, por quê? Porque eles têm uma situação lá que eu nunca compreendo e que eu nunca aceito corretamente, que é margem de erro. E ele diz: como é que uma pesquisa pode ter margem de erro? Se é uma pesquisa, ela tem que ser exata. Será? É para isso que estudamos intervalo de confiança. E ao final vamos responder ao meu amigo se ele está certo ou não. O que é intervalo de confiança? É uma faixa de valores, valores possíveis, que em torno da média amostral e a probabilidade de que essa faixa realmente contenha o valor real da média da população. Então eu tenho lá a resposta da população, eu tenho uma média das respostas e ao redor dessa média eu tenho uma taxa, né, de possíveis valores, né, que contenham a resposta, né, próximo da média. O intervalo de confiança terá uma certa probabilidade chamada de nível de confiança, simbolizada por 1 menos, né, o símbolo do nível de confiança, de conter a média da população. Nível de confiança. Toda pesquisa séria, ela tem um intervalo de confiança e ela dá um nível de confiança. Quer dizer o seguinte, olha, a nossa pesquisa, ela é confiável e ela estabelece um nível de confiança. E é justamente aí que as pessoas acabam não entendendo por que as pesquisas têm margens de erro. Então vamos lá. O intervalo de confiança é uma amplitude de valores, derivados de estatísticas, de amostras, que têm a probabilidade de conter o valor de um parâmetro populacional desconhecido. Devido à natureza aleatória, é improvável que 2 amostras de uma determinada população irá render intervalos de confiança idênticos. Então vamos lá. Por que nós fazemos uma pesquisa? Começamos por aí. Bom, fazemos uma pesquisa porque nós não sabemos o resultado. Existem parâmetros que são desconhecidos. Então eu vou pesquisar. Tá? Então assim, eu vou fazer uma pesquisa sobre um novo produto. Ou eu tenho um produto no mercado, um produto muito bem aceito, as pessoas gostam do produto, mas eu quero lançar um outro. E esse outro é desconhecido da população, eu não sei qual é o retorno que meus clientes, meus consumidores vão trazer, se eles vão gostar ou não do produto. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma pesquisa. E por que eu faço pesquisa? Porque eu preciso saber de parâmetros desconhecidos. Se os parâmetros fossem conhecidos, eu não precisava pesquisar, né? Então, eu tenho que pesquisar parâmetros que sejam desconhecidos. A partir daí, eu faço uma pesquisa. E aí eu chego à seguinte conclusão. Depois da pesquisa feita, resultados tabulados, e o meu objetivo, né, meu problema de pesquisa era compreender o nível de aceitação de um novo produto da minha marca. E ao chegar os resultados, sabe o que eu descubro? Eu descubro o seguinte: 50% aceitariam um novo produto da minha marca sem medo de errar. 30% aceitariam, mas teriam que provar um novo produto. 10% não aceitariam. E outros 10% disseram assim que não quiseram responder a pesquisa. Por exemplo,
né? Bom, aí eu faço uma mudança no meu produto, mudo a marca, mudo o modelo, mudo a embalagem e faço uma nova pesquisa. Bom, gente, isso nós estamos falando de buscar fatores aleatórios. O resultado vai ser o mesmo? Não. E por que o resultado não é mesmo? Não é o mesmo. Ele pode ser próximo, mas ele não é o mesmo. E aí, isso explica por que pesquisas trabalham com margens de erro. Principalmente, eu sempre gosto de dizer isso assim, o maior motivo de existir margem de erro em pesquisa é porque nós fazemos pesquisa com pessoas. E as pessoas, elas mudam de opinião conforme algumas variáveis também mudam. Então, se nós pegarmos o exemplo da eleição, você gosta do João da Silva? A pessoa hoje diz, não, eu não gosto, eu não voto nele. Mas amanhã, depois que a pesquisa já foi feita, ela lê uma reportagem, ela vê uma entrevista, ela ouve alguma coisa na rádio e ela muda a opinião dela. E aí, essa opinião que muda, assim como ela mudou, outros também mudaram. E aí, aquela pesquisa que dava para o João da Silva 18%, levou o João da Silva 20%. Mas veja, não foi um erro da pesquisa, ou da metodologia da pesquisa, do planejamento da pesquisa. Foi uma mudança de comportamento daquela população. Então, a margem de erro e o intervalo de confiança justamente trabalha com o intervalo que, mesmo havendo uma mudança, você continue confiando na pesquisa. Essa é a ideia, né? Então, eu tenho, por exemplo, a estimativa de ponto. Este valor único estima um parâmetro populacional usando seus dados amostrais. A população tem um parâmetro, tá? Eu já sei que existe uma base, existe um parâmetro de comportamento daquela população. Eu parto dali, tá? Então, veja, por que eu faço isso? Intervalo de confiança. Eu sei que se 10% da população não gosta, né, do carro A, do produto A, e nessa pesquisa disseram 8%, eu sei que tem um ponto de 10%. Eu sei que pode chegar de 8% até 10%. Então, eu sei que existe uma confiança. Então, eu sempre trabalho com a ideia que, se eu chegar a 8%, eu tenho que ficar feliz, mas eu posso chegar a 10%, porque 10% é o meu parâmetro populacional. Isso é muito utilizado por televisões, por rádios, quando vão medir a audiência. Então, tem programas que têm uma grande audiência. Outros têm uma baixa audiência. Então, o programa que tem uma grande audiência, naquele dia, ele não atingiu os 40 pontos, atingiu 31. Mas veja, ele tem uma estimativa de ponto em 40. Ele sabe que ele pode chegar num pico a 40. Então, ele não vai agora trabalhar com apenas 31. Não, 40 é um ponto que eu trabalho. É o meu dado, eu tenho dados amostrais que mostram o meu parâmetro de 40. Da mesma forma, quem tem uma audiência baixa lá de 1 ponto, de repente chega a 8 pontos. Algo aconteceu, uma programação diferenciada, um convidado, uma entrevista diferente. Mas ele trabalha, ele está no 8, mas ele trabalha lembrando que o ponto de estimativa dele é 1, para que ele não perca a confiança da pesquisa, né? A mesma ideia, você trabalha com margens de erro. Quando você usa estatística para estimar valor, é importante lembrar-se que não importa quão bom o seu estudo foi projetado, ela está sujeita a erros de amostragem aleatórios. E a margem de erro é justamente para quantificar esse erro e indicar a precisão da sua estimativa. Então, quando você diz assim, João da Silva tem 20% das intenções de voto com uma margem de erro de 3% para mais ou para menos. O que eu estou dizendo na prática é 20%, mas se for para 23% ou chegar em 17%, eu já estou aqui na minha pesquisa assumindo que as pessoas que deram opinião e responderam aqui, elas podem mudar de opinião em 3% para cima ou para baixo. Ok. Então, isso garante a confiança da pesquisa.
Por isso que uma pesquisa, quando ela é científica, quando ela é estatística, ela trabalha com margens de erro, né? E aí, é claro, quando eu trabalho com a ideia de confiança da pesquisa, claro que quanto maior o nível de confiança que eu quero, maior o número de pessoas que eu entrevisto. Então eu posso trabalhar com uma margem de erro de 3%, 5%, 7%, 1%. Né? Então assim, se eu entrevistei 540 pessoas, uma margem de erro de 5%, se eu quero 3%, margem de erro menor, eu vou entrevistar 840 pessoas. Ah, se eu quiser 1%, vou entrevistar 2.000 e poucas pessoas. Se eu quiser 0%, eu tenho que fazer um censo. Eu não vou fazer pesquisa, porque daí o censo me garante a correção do dado, sem problema de confiança. Tá? Então, voltando ao meu amigo, lembra dele? Que me dizia que a pesquisa não pode ser séria porque ela tem margem de erro, e eu dizia para ele, a margem de erro existe porque as pessoas podem mudar de opinião. E a margem de erro quantifica esse erro de amostragem. E aí ela já trabalha com a variação de opinião da pessoa. E aí tudo bem. Né? Ou mesmo o erro de amostragem, eu devia trabalhar com gente do bairro A, trabalhei com mais gente do bairro B. Ok. O erro, né, numa pesquisa, ele pode acontecer, por isso tem a margem de erro, para não comprometer a confiança de uma boa pesquisa. Ok? Então, se o seu amigo é igual ao meu e perguntar isso para você, fala isso para ele. Ok? Voltamos então para o nosso próximo tópico. Obrigado.